Olá pessoal, Éder Léo aqui, o Trader Sério. Hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como eu faço para validar um operacional, desde a estrutura conceito até o backtest. E no final eu vou disponibilizar gratuitamente a minha planilha para você poder baixar e poder aplicar esses testes caso você queira fazer. Muita gente começa a operar sem nunca ter testado o que está usando. E eu acredito que validar um operacional é um dos primeiros passos para sair do campo do achismo e caminhar em direção à consistência. É assim que eu procuro encarar o mercado. Antes de confiar o seu tempo e o seu dinheiro a um setup, você precisa ter certeza de que ele traz algum resultado positivo no tempo. Porque sem validação você não está operando, você está apenas apostando. Eu vou mostrar a partir de agora, funciona para mim. Fez diferença lá no início, quando eu comecei a ter os meus primeiros resultados positivos. O que eu venho adaptando ao longo do tempo e que funciona até hoje. Eu acredito que tem como funcionar para você que ainda não está seguro com o seu operacional, mas que cada um vai poder arrumar e personalizar de acordo com a sua necessidade. Então vamos para a parte conceitual. O que é expectativa matemática positiva? É o resultado obtido ao final de um período de vezes em que foi usado o seu operacional. E ele é baseado na média de vezes que você tem ganhos e a média de perdas. Para ser ganhador, ao final desse período, o seu operacional tem que ficar positivo. Exemplo, digamos que você fez 100 trades e acertou 55% deles. Mas quando você acertou, você ganhou 2 R's. Quando você perdeu, foi 1 R. Então, no final de 100 trades, o seu saldo positivo foi de 65 R's. Você não sabe o que é R? R é uma unidade de medida que a gente troca o valor financeiro pela unidade de medida. Por exemplo, 100 reais é 1 R, certo? Então, se você quer saber mais, procura aí no Instagram, o Trader Sério, que eu tenho um post fixado lá que eu explico detalhadamente o que é R. Quando estamos desenvolvendo um operacional, ou quando vamos ter que usar um que a gente aprendeu com um curso, com algum professor de trade, a gente tem que pensar na equação do trader. Paul Brooks fala nos livros que trading é basicamente uma equação de 3 variáveis: risco, retorno e probabilidade. Então, em qualquer operação, antes de você entrar, você precisa saber qual que é o risco assumido, qual que é o potencial de retorno e qual a probabilidade do seu trade ser vencedor. Você nunca vai ter esses 3 elementos da equação perfeitamente. Você não vai ter, então, por exemplo, um risco baixo, um alto retorno e uma probabilidade alta. Então, é a combinação desses 3 itens, a melhor combinação desses 3 itens, é o que realmente importa para construir uma expectativa matemática positiva. Nesse quadro do lado, você vai ver uns exemplos que eu vou colocar da relação de risco e retorno e qual que é a probabilidade natural de acerto. Por exemplo, um tipo de operação que você use de risco 1 e retorno 1 tem probabilidade natural de acertar 50% das vezes no longo prazo. Agora, isso deixaria você positivo? Se for aleatório, como usar uma moeda no cara ou coroa, você não vai ficar positivo, porque mesmo acertando 50% das vezes, no day trade você vai ter custos, né, de operação. Você terá até aquelas taxas da B3 para poder descontar. Então, mesmo acertando 50%, você vai ficar negativo no final do período. Agora, se a sua técnica conseguir tirar mais do que 50% de acerto, aí sim você vai ficar no positivo no final de várias trades, no final de várias operações. Um ponto importante que eu gosto de considerar quando eu estou validando um operacional é que ele precisa combinar comigo, com a minha personalidade de trader. Mark Douglas, no livro O Trader Vencedor e também no livro O Trader Disciplinado, ele fala muito sobre o que é essencial que o trader esteja confortável com seu sistema para poder conseguir operar com disciplina e confiança. Já o Alexander Elder, no livro Como se transformar em um investidor e operador de sucesso, ele reforça essa ideia, dizendo que não existe um método perfeito para todos. O melhor método é aquele que você consegue executar sem quebrar emocionalmente. Por isso, além de olhar a taxa de acerto, payoff, fator de lucro, eu reflito se aquele modelo que eu estou fazendo de operação realmente faz sentido para mim. Se eu me sinto tranquilo quando eu estou operando ele no dia a dia. Um exemplo do meu caso, eu me sinto melhor acertando mais vezes no trade, mesmo que o meu ganho ele seja um pouco menor do que aquilo que eu coloco de risco. Tá? Por isso que eu desenvolvi uma estratégia que possa me entregar uma alta taxa de acerto. Mas tem traders que preferem uma taxa de acerto menor, mas quando ganham, o valor que eles ganham é maior do que o risco. Ou seja, eles erram mais trades, porém, no trade que eles acertam, eles conseguem pagar aqueles stops e ainda ficar com algum lucro. E também tem aqueles traders que ficam confortáveis com operações de 1 para 1. Ou seja, eles arriscam 1 R, mas quando eles ganham, eles procuram ganhar 1 R. Esses traders, para eles poderem ser positivos, eles têm que ganhar mais do que 55% das vezes. Precisam acertar mais do que 55% dos trades. E o próximo item é, qual o edge, qual a vantagem o seu operacional tem?
Para quem não sabe, edge é a vantagem que o trader acredita ter sobre o mercado. Mark Douglas fala nos livros que ter um edge no trade significa ter uma vantagem estatística, que no longo de uma sequência de operações gera lucro. Não é uma garantia de ganho do próximo trade, mas é o que torna o trading sustentável no longo prazo. Ele é a sua vantagem matemática em cima do 0 a 0. Exemplo, se no seu operacional o break-even, que é o 0 a 0, é de 55% e o seu operacional tiver 60% de acerto, então significa que a sua vantagem é de 5%. Vou dar um outro exemplo. Digamos que o trader utiliza como uma técnica uma moeda e ele joga para cima e se der coroa ele vende, se der cara ele compra. Ao longo de muitos trades, a tendência é que a taxa de acerto fique em 50%. Então, se você tem uma técnica, você precisa ter uma vantagem, né? Senão você vai utilizar a moeda para operar. Mas se você estudou, você tem uma técnica, você tem um método para poder operar, você acredita que você vai superar a aleatoriedade. Então, você vai superar a moeda. Para superar a moeda, você tem que fazer mais do que 50%. E é esse cálculo que você também vai ver nos backtests para ver o quanto que você tem de vantagem em cima do 0 a 0. Aí, digamos que uma relação de onde você vai errar mais para acertar, você vai acertar menos, mas você vai ganhar mais, significa que provavelmente você vai ter um 0 a 0, um percentual bem baixo, e a sua técnica fica bem acima desse 0 a 0. Eu convido você a refletir, não basta ter um setup que parece funcionar. A gente precisa entender matematicamente se ele tem uma expectativa positiva. Sem edge, operar é como se fosse jogar uma moeda para cima, e esse não é o caminho de quem quer ser um trader sério e um trader profissional em longo prazo. Agora a gente vai ver tudo isso na prática, tá? Mas antes, se esse conteúdo você acha que já está te ajudando de alguma forma, se considera deixar um like ou então se inscrever no canal, ou as duas coisas principalmente, porque não se esqueça que o like e a inscrição é o combustível de quem cria conteúdo. A gente prepara o material, a gente coloca ele no YouTube justamente pensando que mais pessoas vão gostar do conteúdo que está sendo criado. Então o like e a inscrição e também os comentários, você está me dando um feedback mostrando que está gostando. Beleza? Eu sempre trago aqui conteúdos pensados para quem leva o mercado a sério, tá? E busca evoluir no dia a dia. Eu sei que não vai ser conteúdo fácil, mas é para quem quer buscar a evolução de verdade. Além disso, esse ano todo de 2025 eu estou com um projeto que se chama Projeto 10K, onde eu estou mostrando diariamente as minhas operações de day trade, onde eu comecei com um capital de R$10.000 e mostro toda semana a evolução dessa conta para poder provar para quem não acredita no day trade que é possível sim ser lucrativo e tirar dinheiro do mercado no longo prazo. Esse material é todo gratuito, está aí tudo gravado nas minhas operações. Se você não conhece meu canal, basta pegar os vídeos anteriores e você vai ver como é que eu faço as operações diariamente. Beleza? Então, voltando para o conteúdo. Então, agora já vou mostrar diretamente na planilha para vocês, tá? Então, assim, eu vou mostrar para vocês cada campo da planilha, eu vou explicar por que eu utilizo isso no meu backtest, e nessa informação que eu vou trazer aqui para vocês são dados reais, que eu utilizo também como diário de trade, aquilo que eu preencho. Para quem acompanha no Instagram já deve ter visto o post eu mostrando ali pedaços do meu diário de trade, é exatamente isso aqui. Tá? E são dados que eu estou mostrando agora referente ao ano de 2024, de operações que eu fiz da conta real. Só que eu peguei apenas alguns dados aqui para lançar nessa planilha para mostrar para vocês como exemplo. Vamos lá. Eu sempre trago aqui a coluna com a numeração de trades para poder ter uma ideia de quantos trades foram levantados, né, e quantas operações eu já fiz dentro daquele ano, principalmente. Eu trago a data para poder ter a possibilidade de depois buscar num replay de mercado, conferir lá qual foi o dia que eu fiz aquela operação, até para poder ver padrões, características, né? Digamos que eu comece a cair muito a minha taxa de acerto em um tipo de operacional. Eu volto aqui para poder olhar direitinho quais são as datas e analisar o mercado para trás. Eu coloco aqui o nome do setup, eu tenho vários tipos de operações que eu faço aqui, eu busco ali dentro o número da barra. Então, se você não usa contador de candles no seu aplicativo aí de trade, é bom você ter, né, digamos o Profit ou então outros, né, o Trade e entre outros, né, quase todos eles têm alguma forma de você colocar um contador de candle. Eu gosto de colocar assim, porque é melhor do que colocar o horário especificamente. Até mesmo porque, como eu opero nos 5 minutos, pelo número do candle eu consigo saber qual foi o horário também. Tá? Depois eu coloco a quantidade de pontos que eu utilizo para stop, a quantidade de pontos que foram utilizados naquele trade, o stop inicial, a quantidade de alvo, né, de pontos do alvo que eu defini para aquele trade, o número de contratos, porque é com base nisso aqui eu vou ter uma ideia específica do quanto que eu vou ganhar ou não, e com base no número de contratos e o resultado em pontos,
eu consigo ter depois, daqui na coluna financeiro, uma perspectiva de valor para depois poder apurar, tá? Lá, não precisa nem ser na conta real, se eu estivesse fazendo apenas o teste, que é o objetivo aqui do vídeo, mostrar para vocês o backtest, eu já teria uma ideia de quanto que eu teria ganhado ou não naquela operação. Depois, então, eu coloco aqui a coluna dos resultados em pontos. Quando ele é negativo, né, quando eu sofro um loss, eu deixo um sinal de menos antes e coloco a pontuação. E quando ele é positivo, eu coloco aqui já direto. Se eu sair antecipado, eu vou colocar também a quantidade de pontos que eu saí antecipado. O main e o map, eu gosto de utilizar isso aqui. Eu sei que não são todas as plataformas que dão essa informação, mas você consegue até arrastar no gráfico para ter uma ideia, tá? Ele não precisa ser exato. Se você tiver chegar muito próximo, já ajuda bastante. O main, ele significa o máximo de exposição negativa. Isso aqui depois vai te ajudar a afinar o seu operacional, para você ter uma ideia se aquele seu stop inicial é de acordo com o máximo que você tem de exposição negativa. Digamos que o máximo de exposição negativa é uma pontuação muito menor do que o seu stop inicial, então você vai poder começar a considerar a deixar um stop menor nas operações. E o MAP é o máximo aí de exposição positiva, tá? É o máximo que ele andou ao seu favor. Isso aqui ajuda para você definir o seguinte: eu tomei um stop, mas o quanto que foi o máximo que ele andou ao meu favor? Digamos que eu tomei um stop de 350 pontos, mas eu vi que as operações estão indo sempre 200 pontos a meu favor, depois eu tomo stop, então de repente eu vou avaliar se nesse tipo de operacional eu não tenho que encurtar o meu alvo. Então é assim que a gente define, foi assim que eu cheguei à característica do meu operacional, que quem acompanha o canal percebe, eu tenho um risco um pouco maior do que o meu retorno. Foi baseado nessas informações aqui. Aqui eu deixo um validador, onde eu me pergunto se a técnica que eu utilizei está correta ou não, porque eu só vou validar depois no meu resultado aquilo que a técnica for correta. Eu também deixo aqui uma coluna que diz desistência e alvo ou stop. Desistência significa o seguinte: e por algum motivo eu saí antecipado desse trade, de repente eu salvei no 0 a 0, eu protegi, ou então eu não gostei da configuração e abandonei o trade. Por algum motivo eu saí antecipado. Se sim, eu vou deixar aqui como sim na desistência. E aí depois da coluna alvo ou stop, eu vou informar o seguinte: depois que eu saí antecipado, ele foi no meu alvo ou ele foi no stop? Vou dar um exemplo de utilidade, tá? Digamos que você colocou que desistência sim, e você percebe que mais vezes quando você desiste ele vai no seu alvo do que no seu stop, aí de repente você tem que reavaliar o seu trade, reavaliar o operacional para ver se vale a pena você sair antecipado, beleza? Ou então a mesma coisa ao contrário, você vai ver o seguinte: se eu não desistir e várias vezes fui estopado, será que não vale mais a pena eu ajustar, criar uma regra de desistência? Então, tudo são informações úteis para você depois. E também eu tenho aqui uma coluna com o financeiro, onde ele faz aquela projeção que eu mostrei para vocês antes. Ó. Ele pega o número de contratos e a pontuação final e coloca aqui o financeiro. Isso aqui vai te ajudar a definir se você tem uma ideia de qual que é o seu lucro bruto, qual que é a sua média de ganho, qual que é a média de perda. Beleza? Mais para a direita aqui, eu tenho duas colunas de acompanhamento. Tá? Uma que é o seguinte: ó, qual que é o máximo, ou melhor, qual que é o mínimo de pontos que eu devo considerar como uma desistência. No meu caso, eu coloquei aqui como 35. Tudo que eu coloco menos do que 35 pontos e saio do trade, eu considero como uma desistência, eu não considero como um trade vencedor. E você pode colocar de acordo com o que você quiser, pode colocar 5 pontos, 50 pontos, aí vai ser a característica que você vai definir do seu operacional. Eu uso como 35. Depois ele vai ter aqui apenas um totalizador, onde ele pega aqui o total financeiro, e aí ele vai fazer aqui um saldo para você ter uma ideia de como está sendo as suas operações. Eu aconselho você a utilizar uma planilha como essa, tanto para fazer backtest e você validar o operacional, e depois de validado você utilize também para poder registrar como um diário de trade, beleza? E aqui você vai ter uma informação, que é o seguinte: qual que foi o menor financeiro em um dia e qual que foi o maior financeiro em um dia. Só para você ter uma ideia de qual que foi seu maior stop e qual que foi seu menor stop. Beleza? E aqui, claro, né, obviamente, aqui a gente pode ver, ó, que é dos financeiros que eu coloquei com base aqui nesses contratos que eu estou definindo. Aí agora aqui, ó, tem uma coluna que se chama resultados. Aqui você vai conseguir ver na prática qual foi os resultados das operações que você teve, beleza? Então vou mostrar aqui para vocês. Ó. Ele vai te dizer o seguinte: ele vai te dar um resumo
quantidade de trades com gain que você fechou, a quantidade de trades com loss, o total de operações, e nessas aqui que está quase zero são as que foram as desistências. Ele vai te trazer aqui percentuais, qual foi a média de gain financeiro, qual foi a média de loss financeiro. Vai mostrar também para você aqui um resultado geral de qual foi seu payoff, qual foi o seu 0 a 0, o seu edge, seu fator de lucro. E aqui um cálculo aproximado de qual foi o seu risco e retorno efetivo. Ele faz um cálculo lá para ter uma ideia daquilo que você saiu antecipado, ou do MAN principalmente, né, o máximo de exposição negativa, qual que foi o seu risco e retorno efetivo. E aí, pessoal, veja que aqui eu estou usando como teste para vocês vários tipos de operacionais, vários setups. Mas eu vou te aconselhar para fazer agora no backtest em cima de apenas um. Preencha toda a planilha apenas com um operacional. Aqui eu tenho vários, porque aqui eu peguei informações também, uma conta real que eu utilizei no ano passado, tá? Que aqui eu tenho acho que 5 ou 6 meses de lançamento. E aí eu quero só para mostrar para vocês que aqui eu estava operando, mostrando todos os meus ciclos, tá? Todos os meus setups. Mas você no backtest vai focar apenas em um, para você poder enxergar bem ele no replay que você estiver fazendo e você vai executar. Então, como eu estou usando mais de um, eu tenho aqui um relatório, né, total, geral, e depois eu tenho aqui os valores individualizados por tipo de operacional. Então, voltando aqui, eu vou explicar para vocês que o meu break-even, né, o meu 0 a 0 é 57%. Isso significa o quê? Em geral, eu utilizando todos os meus operacionais, se eu tiver mais do que 57% de acerto, eu fico positivo. 57% é o meu 0 a 0. Porém, eu percebo aqui, eu tenho 73% vencedoras, então a minha vantagem é de 20%. Eu estou operando com uma vantagem de 20% acima do aleatório, acima do 0 a 0. Beleza? E aqui, ó, na parte de baixo, quando você estiver testando mais de um operacional, se você quiser comparar para ver qual deles que é melhor ou não, você vai ter o número de trades que você fez, a quantidade de gain, loss 0 a 0, percentual de gain, o lucro bruto que aquele operacional trouxe para você, o prejuízo bruto que o operacional trouxe para você, a média de lucro, a média de prejuízo, qual que é o payoff desse operacional, qual que é o break-even desse operacional, a vantagem e o fator de lucro. Ou seja, nessa amostragem que eu trago aqui na planilha, o operacional que eu tenho o maior fator de lucro é o de rompimento aqui DMF. E o que eu tenho a maior vantagem também, 26,44, certo? Porém, o mais testado dentro desse recorte que eu trouxe aqui foi o de equilíbrio com barra adicional, que eu fiz 109 trades. O que eu vou considerar como real, o que eu vou considerar como dado importante? Tudo aquilo que for acima de 100 trades. Então aqui eu posso considerar como real o equilíbrio com barra adicional e praticamente o do rompimento também. Os outros eu não tenho ainda como ter certeza, porque eu não tenho uma amostragem grande o suficiente para garantir que ele vai ter uma expectativa matemática positiva. É claro que no meu caso, todos esses operacionais que eu coloquei aqui, eu já fiz testes com ele com mais de 100 trades, tá? Eu opero desde janeiro de 2019, então eu tenho esses dados ao longo dos anos. O recorte que eu trouxe aqui para mostrar para vocês que não, esse recorte aqui ele ainda é menor. Veja que no recorte eu tenho aqui até, deixa eu ver qual foi a data que eu trouxe. Trouxe aqui informações até, ver aqui, deixa eu dar um ponto. Até agosto. Eu tenho aqui dados até agosto, tá? Mas agora eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer. Então agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês como vocês vão preencher essa planilha, caso vocês queiram fazer os testes aí. No comentário fixado, aqui o primeiro comentário fixado, tem o link para baixar ela. Baixem ela, executem e façam lançamentos parecidos com esse que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Primeiro vocês vão ir nessa aba aqui, ó, Setup. Coloquei o nome de Setup, mas eu chamo de operacional, tá? Esse Setup que eu acho que é o mais utilizado. Você vai clicar aqui. E aqui você vai colocar o nome que você quer, o nome ou que você aprendeu a técnica com algum professor na internet, ou uma técnica que você mesmo desenvolveu. Vai colocar aqui o nome dela para você se identificar. Tá? Eu indiquei você a fazer apenas uma, mas eu vou colocar duas aqui no nosso exemplo de backtest, tá? Vou colocar uma assim, ó, rompimento legal. Aqui é um nome inventado, obviamente, tá? E vou botar assim, ó, lateralidade
ampla. Agora nós temos aqui dois tipos de informação para poder lançar lá como setup, tá? Eu vou voltar aqui para a aba agora, para a aba diário, que é a aba que está aqui, ó. Volto aqui. E aí nós vamos começar a fazer com base em replay de mercado. Então, pessoal, vamos colocar um exemplo aqui dentro de um replay de mercado. Eu estou fazendo aqui um replay, aí eu já consigo visualizar aqui pontos, regiões aqui que eu chamo de equilíbrio, tá? Onde eu consigo enxergar onde temos um topo e onde temos um fundo importante. Temos aqui duas regiões de fundo e no mercado, como eu sempre falo ali, nada é exato. Então uma linha aqui de suporte ou linha de resistência não é exatamente ali, mas são regiões. Então vou colocar aqui uma linha amarela para ter uma referência e vamos ver aqui se vai aparecer. Vou acelerar aqui o replay. Ver se aparece aqui alguma operação de equilíbrio ou de desequilíbrio muito forte para poder mostrar para vocês na prática como é que preenche a planilha, tá? Então, ó, se ele vier aqui embaixo e falhar, eu vou fazer uma compra aqui de lateralidade, né, de equilíbrio, e vou poder mostrar para vocês. Se ele romper aqui para cima, vai ser de rompimento. Vamos aqui observar enquanto eu vou mostrando para vocês, tá? Então, assim, eu coloco o replay em 10x, tá, de velocidade, mas eu acho que no início vai ser melhor você utilizar em 2, 3x, para dar tempo de você analisar, enxergar bem ali o mercado. Vou colocar aqui a aba do contador de candle para facilitar. E aí tem outra questão também. Caso você esteja fazendo aqui o replay e você perceba que a oportunidade apareceu, pause o replay, analise bem, utilize isso no replay. Eu sei que no dia a dia não tem a possibilidade de pausar, mas se você for fazer vários replays, vários backtests, isso vai te ajudar a identificar movimentos melhores, tá? É melhor do que com o gráfico parado, porque aqui a gente está vendo a movimentação, vai gerar algum tipo de ansiedade para você entrar numa operação ou não. Por exemplo, ó, a 2 aqui e a 3, a 2 principalmente, não parece que vai levar para ter algum tipo de operação agora. Então, se eu perceber aqui durante o vídeo que vai demorar muito, aí eu acelero aqui para vocês acompanharem, tá? Não dá bola. Mas eu vou tentar mostrar para vocês na prática como é que eu faço. Aí aqui a 3 também não levou a lugar nenhum, né? Não posso fazer nada, já que eu estou buscando apenas dois tipos de operação. Lembra que lá no backtest eu defini um operacional para rompimento e um para lateralidade. Então eu vou buscar essa operação por aqui. Vamos esperar mais um pouquinho e eu vou acelerar um pouco para vocês acompanharem. Então agora, gente, ó, tá aparecendo aqui, ele vai fazer um teste aqui na parte de cima, na parte mais alta aqui do equilíbrio. Ele pode ou estar começando a fazer um movimento de rompimento ou vai ficar dentro do equilíbrio. Por enquanto eu ainda acho que é dentro do equilíbrio, tá? Não estou vendo força suficiente para um rompimento nesse momento. Vamos aguardar mais um pouco aqui. Ó, então agora eu pausei aqui o backtest, o replay, para mostrar para vocês como eu faria na vida real, ali se estivesse fazendo um teste agora, tá? Eu estou com velocidade 10x e chegou na barra número 6, eu quero ter uma ideia no fechamento dela se vai valer a pena eu entrar ou não. Se é um backtest, que eu quero só testar meu operacional, eu vou pausar e vou analisar bem. A 6, no meu ponto de vista, é um indicativo de rompimento? Na minha leitura, não. Então eu não faço nada. A 6, na minha leitura, é um equilíbrio? Me parece ser um equilíbrio, mas por enquanto não tenho um gatilho para poder entrar. Eu vou precisar que essa barra número 7 para o equilíbrio, ou ela me dê uma barra de sinal e acabe falhando, me dando uma barra de sinal, ou então eu não faço nada e aguardo um pouco mais. E para o desequilíbrio, no caso, para um rompimento, eu vou esperar que ela tenha um gatilho acima dessa região. Eu vou acelerar de novo e vamos ver. E aí quando estiver acabando aqui, quando estiver próximo do final aqui dos 5 minutos, eu vou pausar de novo para decidir. Então como eu coloco em 10 vezes, cada 1 minuto aí leva em torno de 30 segundos para poder executar. É bem rápido, tá? Que facilita que eu consiga fazer vários testes em um dia, por exemplo. Só que uma coisa que eu não aconselho é você fazer uma sequência muito grande, porque você não pode se desconcentrar, você tem que estar com a concentração muito parecida com o que estivesse operando na vida real. Tá? Agora, o que acontece? Faltam 26 segundos para a barra fechar e eu estou vendo aqui um movimento bem interessante para considerar como um equilíbrio. Tá? Então, se eu estivesse executando de verdade, eu ia pensar aqui em que eu ia fazer, quantos pontos mais ou menos eu ia tentar buscar de alvo. Tá? Eu acho que aqui é muito. Então, eu vou falar um pouquinho da minha técnica, tá? Eu geralmente meço o range e procuro pegar 50%. Eu vou ver aqui o meu alvo para chegar em 50%, ficaria mais ou menos aqui com 5 contratos, 205 pontos, mais ou menos. Seria mais ou menos por aqui que eu faria um stop aqui de 400 pontos, tá? Por quê? Porque aí eu sei que para poder chegar no meu stop, o mercado teria que mudar o ciclo.
Vamos ver agora aqui como ele vai fechar. Ó, 15 segundos. Vou diminuir agora a velocidade aqui. Não vai nem tempo. Vamos ver. Ó, 2 segundos. Eu vou colocar aqui como uma venda. Pode ver horas, essas operações. Ah, tá. Simulação, peraí. Tem que mudar aqui, gente. Para simulador, porque eu tinha deixado aqui no vídeo como se fosse na conta real, tá? Vou mudar aqui para simulador, beleza. Ó, vou entrar com uma operação. Entrei aqui no simulador. Então aquilo ali, eu coloquei 205 pontos e tudo mais. Aí eu vou entrar lá na planilha e vou colocar aqui. Esse dia que a gente está fazendo é o 24/6/2024. O setup aqui é uma lateralidade ampla, que foi o nome que a gente colocou. O número da barra é a barra número 7. Meu stop, 400 pontos. O meu alvo ficou aqui em 205 pontos. E usamos 5 contratos. Beleza? Então essa informação na entrada. Coloco essa informação aqui. Tiro do pause e vou esperar para ver como o mercado vai evoluir até lá. Então isso aqui às vezes pode demorar bastante tempo ou pode ser muito rápido. E eu vou ficar quieto aqui e vou acelerar para vocês acompanharem. Quando estiver perto do final, eu já mostro. Então aqui, pessoal, ó, não só passamos calor, como eu vou abandonar esse trade, tá? Então vai ser bom para poder mostrar para vocês como é que faço para abandonar um trade aqui, como é que eu vou mostrar ele na planilha. Então, ó, eu estou abandonando o trade aqui, mas antes de abandonar, eu vou marcar o seguinte. Colocar aqui uma linha vermelha menor, só para marcar no gráfico onde é que é a referência do meu stop. Porque lembra que eu tenho lá uma informação na planilha que eu falo sobre desistência, né? Então eu vou colocar essa linha aqui. Aqui em vermelho. Aqui fúcsia. Botei mais grossa e deixei aqui, ó. Aqui então seria o meu stop. E eu sei que o meu alvo é, se o mercado vier abaixo da 2 aqui, provavelmente eu sair no meu alvo. Então na planilha, ó, eu zerei agora aqui. Aí eu posso, na dúvida, entrar aqui em relatório de performance para poder ver. Aqui na conta simulador. Então aqui na conta simulador eu tenho a seguinte informação. Eu abandonei com 140 pontos. Vou botar aqui, ó, menos 140. O main, tá, o máximo de exposição negativa. Eu consigo visualizar aqui, ó. Main 205. E aqui o map, né? Então eu vou colocar na planilha isso. Main 205, não precisa botar menos. O map foi 30. A técnica foi correta? Foi uma técnica correta. Vou botar aqui sim. Desistência? Sim. E agora eu vou aguardar para ver se ele vai levar até o alvo ou até o stop e vamos ver se ele vai me dar alguma outra oportunidade de entrada. Então eu vou colocar aqui e vou acelerar novamente aqui para a gente poder ver se vai aparecer uma nova chance. Então, pessoal, agora voltando aqui, ó, já consigo ter a informação de que ele teria me estopado. Então, eu posso no meu operacional, eu até aconselho você que estiver tentando um operacional novo, né, estiver testando um completamente do zero, não faça desistências, deixe ele pegar no stop, não tem problema. Assim você vai ter uma informação muito mais clara. Mas se você já vem fazendo esse operacional há mais tempo, aí você pode até pensar em desistir, sair antecipado ou não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar esse meu aqui para não desistência e vou colocar que eu tomei um stop para vocês visualizarem. Vou colocar que o stop foi de 400, na desistência eu vou deixar como não. Tá? Então, ó, tomei o primeiro stop e agora eu vou colocar a informação de que eu vou fazer uma entrada. Como eu pausei, eu posso fazer isso aqui com calma, tá? Vou botar que foi um rompimento legal aqui, na barra número 14. Aí agora vamos ver como vai ser a configuração, tá? Vou fazer aqui um stop bem mais curto. Eu acho que tem um movimento suficiente aqui nessa barra para eu poder colocar um stop abaixo dessa barra número 14. Ou um pouco antes ali. Vou usar aqui, assim, ó. Vou usar 11 contratos aqui na simulação. Vou buscar 185 pontos de alvo para um stop de 305. E aqui é a minha entrada, porque já está fechando aqui a barra, tá? Esqueci. 365. Eu vou colocar aqui que o stop é 365 pontos. O alvo ficou em 185. E eu usei uma quantidade de 11 contratos aqui nesse tipo de operacional, tá?
Por quê? Porque eu estou simulando algo parecido com o que eu venho fazendo na minha série de vídeos lá, tá? Uma mão de R para isso aí. Mas se você estiver fazendo com apenas um contrato, ajuste ali. Só que fazer um backtest com apenas um contrato, ele vai mexer um pouco no seu stop e no seu alvo. Mas tudo bem, você pode fazer também, dá para fazer. Vou colocar aqui e vou acelerar novamente. Vamos ver agora se ele vai ir, né? Ou não para o meu alvo, se eu vou tomar um stop aqui no replay. Ó, veja que agora está chegando próximo do meu alvo. Como eu coloquei 10 vezes e o mercado está um pouco volátil, a plataforma está meio trancando um pouco a plataforma aqui de replay. Eu espero que ele finalize ali, que ele mostre a operação para nós, tá? Ó, agora ele voltou lá e pronto, saiu no meu alvo. Beleza. Então, já que ele saiu no meu alvo, vou pausar aqui. E aí eu vou voltar para a planilha e vou colocar as informações. Ó. Eu saí no 185 positivo. O main da operação foi 20. Eu gosto de deixar na minha plataforma essa informação do main, do map, aqui visível. Tá? Só que eu sei que algumas plataformas não têm esse tipo de opção, né, de você colocar. Então, se for o caso, você vai fazer o seguinte, ó. Vou pegar, por exemplo, aqui, ó, da minha entrada e vou medir quantos pontos foi. Eu nem que eu ia dar um zoom assim, ó, para ver quantos pontos foi da minha entrada, quantos foi para trás, tá? Então aqui, ó, na mão deu 22, na real aqui deu como 20. Então ótimo, é aproximado, né? Só para te ter uma ideia. E o map, quando a gente sai no alvo, é o próprio valor do alvo. Então foi 20 para 185. A técnica foi correta sim, a desistência não. E aqui encerrou. Então, ó, no dia, né, eu tomei aqui um stop com 5 contratos de 400 pontos, eu tinha dado 400 menos 400 no financeiro, e aí 407 positivo. Então eu fiquei aqui com saldo 7 nesse dia 24 aqui de backtest. Mas é apenas para backtest, tá, pessoal? Lembra que uma operação só não muda nada, um dia só não muda nada. Eu teria que fazer isso durante 100 trades aí de cada tipo de operacional. Então eu teria que pegar 100 desse de lateralidade, 100 desse de rompimento, para poder ter certeza se esses números são bons ou não. E aí você vai ver, ó, que ele vai colocar aqui a informação que eu disse antes, de saldo e tudo mais, e aqui nos resultados ele vai me dar aqui qual que é o percentual de acerto, qual é o percentual de erro, e ele vai me mostrar aqui dentro de cada tipo de operacional também as informações individualizadas, tá? Então aqui, óbvio que as informações ainda estão bugadas, aqui estão incompletas, porque eu apenas fiz 2 trades de um universo que eu teria que fazer de no mínimo 200 trades para poder validar e ter certeza de que esse operacional é bom para eu poder aplicar no meu dia a dia de trade, tá? Lembra o seguinte, mesmo os setups que são bons, eles têm perdas às vezes, isso aí faz parte, tá? O que importa é entender que o comportamento geral ao longo do tempo vai ser positivo se você executar da forma certa. Se você começar a ter confiança no seu operacional, depois que você já testou, você mesmo já testou, mesmo que você tenha aprendido com um professor, faça seus testes, que quando você tiver certeza de que ele funciona, vai ser muito mais fácil você executar ele ao longo do tempo e mais confiante você vai ficar. Você já deve ter visto vídeo no YouTube aí de o pessoal fazendo e você achar, nossa, como ele opera tranquilo. Talvez ele opere tranquilo porque ele já fez isso tantas vezes, já fez tantos testes que agora é o suficiente para ele poder operar tranquilo. Beleza, pessoal? Então, eu não acredito em soluções mágicas no mercado, tá? Por isso que o backtest é, para mim, uma maneira de construir confiança no operacional. E, acima de tudo, ter dados reais e não dados de expectativa. Eu sei que aquilo que a gente opera no backtest tende a ser melhor do que na vida real, porque não tem emocional nem nada, mas pensa assim, eu acredito que o day trade, né, um trader profissional, ele opera em cima de 3 fatores, tá? Ele tem a técnica, ele tem um gerenciamento correto e ele tem uma mentalidade correta. O backtest serve para você arrumar a sua técnica e também um pouco do seu gerenciamento. E isso vai refletir lá na sua mentalidade. Mas se você sabe que a técnica você já consegue executar e de repente você não está executando porque está deixando se levar por notícias ou alguma outra situação, você sabe o que vai corrigir. Acho que o principal problema de quem está iniciando ou para quem ainda não é consistente é identificar o que está deixando a gente ficar para trás, tá? O que está atrapalhando o nosso desenvolvimento. Certo, pessoal? Então, eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para vocês. Se quiser, me conta aí nos comentários se você já fez algum tipo de backtest, se pretende começar. Eu vou ficar bem feliz em trocar ideia com vocês sobre esse assunto, tá? Para quem está vendo meu vídeo pela primeira vez e não me conhece, eu sou trader, opero desde janeiro de 2019 aqui na B3, opero mini índice todos os dias desde janeiro de 2019 e agora no dia 11 de abril,
foi a sexta-feira passada que eu fiz o meu trade, eu já completei 1.523 pregões operados. Então já são bastante tempo de tela operando, e desde o início desse ano eu estou mostrando também diariamente as operações em uma conta que eu deixei pública aí para vocês poderem acompanhar e ver que é possível chegar a ser lucrativo no day trade. Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu aplico na minha conta, eu aplico no dia a dia e mostro também aqui nos vídeos do day trade. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo.